Patriarcas e Profetas. Na linguagem de hoje, Os Escolhidos, capítulo 22. O líder do povo de Deus. Em reconhecimento ao trabalho que José havia prestado a todo o povo do Egito, os filhos de Jacó receberam não somente uma parte do país como sua nova casa, mas ficaram também livres de pagar os impostos e tiveram todo o alimento de que precisaram durante os anos de fome. O rei reconheceu publicamente que foi por causa do Deus de José que o Egito teve tanta comida enquanto outras nações estavam morrendo com a falta de alimento. Ele viu também que a administração de José tinha enriquecido grandemente o reino e, como agradecimento, tratou a família de José com muita consideração e com o que tinha de melhor. No entanto, com o passar do tempo, o grande homem que foi usado por Deus para salvar o Egito morreu. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José, conforme é lido em Êxodo capítulo 1, versículo 8. Não que ele não soubesse tudo o que José fez pela nação, mas porque não queria reconhecer o que havia sido feito. Queria de todas as formas que tudo fosse esquecido. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora muito numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Os israelitas eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Apesar disso, eles tinham se mantido um povo sem mistura. Não tinham nada em comum com os egípcios, nem costumes, nem religião, e o número deles, que aumentava cada vez mais, parecia agora uma ameaça para o rei e o seu povo. Muitos eram não apenas operários habilidosos, mas inteligentes e contribuíram grandemente para o enriquecimento do Egito. O povo precisava de trabalhadores como eles para a construção de grandes palácios e templos. Por isso, ele os comparou com egípcios que haviam se vendido ao reino, bem como tudo o que tinham. Depois foram colocados encarregados para cuidar deles e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. O rei e seus conselheiros esperaram dominar os israelitas com o trabalho duro, fazendo com que diminuíssem em número e mudassem seu espírito independente. Foram dadas as ordens às mulheres, cujo trabalho lhes dava oportunidade para que destruíssem as crianças hebreias do sexo masculino assim que nascessem. Satanás sabia que deveria surgir um libertador entre os israelitas, e usando o rei para destruir os meninos, esperava frustrar os propósitos divinos. No entanto, as mulheres temiam a Deus e decidiram não obedecer a esta ordem cruel. O rei, indignado com o fracasso de seu plano, fez uma lei mais agressiva. O faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Nascido na pior época. Enquanto esse decreto estava em pleno vigor, nasceu um menino, filho de Arão e Joquebede, que eram israelitas da tribo de Levi. Os pais, confiantes de que o tempo da libertação de Israel estivesse chegando e que Deus levantaria um libertador para o seu povo, decidiram que seu filhinho não poderia ser sacrificado. A fé em Deus fortaleceu o coração dos pais e não temeram o decreto do rei. A mãe escondeu o filho por 3 meses. Então, percebendo que não era mais seguro tentar esconder o bebê,
preparou um cestinho de junco e passou betume e piche para não entrar água. Deitou o bebê ali dentro e colocou o cesto entre os juncos à margem do rio. Aí a irmã do menino, Miriam, ficou por perto, olhando atentamente para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. Estavam ali também outros vigias. A mãe confiou seu filho aos cuidados de Deus, e anjos invisíveis cuidavam do bebê enquanto dormia. Os anjos levaram a filha do faraó até aquele local. O pequeno cesto despertou a sua curiosidade, e ao olhar para aquele lindo bebê que começou a chorar, seu coração ficou cheio de compaixão. Seus sentimentos de simpatia se estenderam à mãe desconhecida que tentou por esse meio salvar a vida de seu precioso filhinho. Ela decidiu que o menino deveria ser salvo. Ela o adotaria como seu. Miriam, percebendo que o menino estava sendo aceito com ternura, arriscou-se a chegar mais perto e disse finalmente: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" A permissão foi dada. A irmã correu até sua mãe com a feliz notícia e voltou com ela até onde estava a filha do faraó. "Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso", disse a princesa. 12 anos muito breves. Deus ouviu a oração daquela mãe. Com profunda gratidão, ela iniciou a alegre tarefa de educar seu filho para Deus. Sabia que em breve deveria entregá-lo à sua mãe, a filha do rei, para ser rodeado de influências que poderiam afastá-lo de Deus. Esforçou-se por ensinar a ele o temor de Deus e o amor à verdade e à justiça. Mostrou-lhe a loucura e o pecado da idolatria e o ensinou, desde os primeiros anos, a se curvar e a orar ao Deus vivo, que era o único que poderia ouvi-lo e ajudá-lo em qualquer dificuldade. Ela manteve o menino em sua casa tanto quanto foi possível, mas teve que entregá-lo quando estava com aproximadamente 12 anos. Daquela humilde choupana, foi levado para o palácio real, para a filha do faraó, e ela o adotou. Mesmo ali, ele não se esquecia das lições aprendidas ao lado de sua mãe. Eram uma proteção contra o orgulho, a incredulidade e o vício que aumentava cada vez mais entre os esplendores da corte. Toda a vida futura de Moisés e a grande missão que ele cumpriu como líder de Israel são um testemunho da importância da obra realizada por uma mãe cristã. Nenhum outro trabalho pode se igualar a este. A mãe está lidando com o desenvolvimento da mente e caráter dos filhos, trabalhando não somente para a vida neste mundo, mas para a eternidade. Ela está semeando as sementes que vão brotar e produzir frutos que podem ser tanto para o bem como para o mal. Sua obra não é pintar belas formas em uma tela ou fazer esculturas no mármore, mas imprimir na mente humana a imagem divina. As impressões produzidas na mente permanecerão por toda a vida. Os filhos são colocados aos cuidados dos pais para serem ensinados, não para ser herdeiros do trono de um império na terra, mas para ser como reis e rainhas para Deus, e assim reinarem por toda a eternidade. No dia solene do juízo, os registros revelarão que muitos crimes foram cometidos como resultado da ignorância e da negligência daqueles que tinham o dever de guiar os filhos no caminho do bem. Os registros revelarão também que muitos que têm abençoado o mundo com a sua mente brilhante, com a verdade e a santidade, devem seu sucesso a uma mãe cristã que por eles orava. Na corte de Faraó, Moisés recebeu a melhor educação social, política e militar. O monarca decidiu tornar seu neto adotivo seu sucessor ao trono, e o jovem Moisés foi educado para ocupar essa elevada posição. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Sua habilidade como líder militar fez com que se tornasse o favorito nos exércitos do Egito,
e era geralmente respeitado como uma alta personalidade. Satanás tinha sido derrotado em seu propósito. O mesmo decreto que condenava os filhos dos hebreus à morte foi revertido por Deus para possibilitar a educação e preparo do futuro líder de seu povo. Os anciãos de Israel foram instruídos por anjos de que o tempo para sua libertação estava próximo e que Moisés era o homem que Deus usaria para realizar essa obra. Os anjos instruíram Moisés também, revelando-lhe que Jeová o havia escolhido para quebrar o cativeiro de seu povo. Moisés tinha em mente que deveriam obter sua liberdade em uma batalha e esperava liderar as forças hebreias contra os exércitos do Egito. Como o jovem Moisés foi provado. Pelas leis do Egito, todos aqueles que ocupavam o trono dos faraós deveriam se tornar membros da classe sacerdotal. Moisés, como o mais provável herdeiro, deveria ser formalmente iniciado nos ministérios da religião nacional. Contudo, ele não estava convencido de que deveria participar do culto aos deuses. Foi ameaçado com a perda da coroa e advertido de que poderia ser deserdado pela princesa se persistisse em praticar a fé professada por seu povo. Mesmo assim, ele estava inabalável em sua determinação de não adorar a nenhum outro senão ao único Deus, o Criador do céu e da terra. Tentou convencer os sacerdotes e adoradores, mostrando a eles como era sem sentido sua supersticiosa reverência a objetos insensíveis. Por algum tempo, sua resistência foi aceita devido à elevada posição que possuía e pela consideração que o rei e o povo tinham para com ele. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26. Moisés estava preparado para assumir o primeiro posto entre os grandes povos da terra, para brilhar nas cortes do mais glorioso reino e para empunhar o cetro do poder. Como historiador, poeta, filósofo, general de exércitos e legislador, ninguém se igualava a ele. Apesar de ter o mundo aos seus pés, ele teve força moral para recusar toda riqueza, grandeza e fama, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. O majestoso palácio do faraó e o trono foram apresentados como uma forma de sedução a Moisés, mas ele sabia que eram nas formas e costumes das cortes que estavam entronados os prazeres pecaminosos que fazem o povo se esquecer de Deus. Ele olhava para além do lindo palácio, para além da coroa, podendo ver as mais altas honras que os santos do Altíssimo receberão em um reino incontaminado pelo pecado. Pela fé, ele viu uma coroa que jamais se acabará, e o que o Rei do céu colocará na cabeça do vencedor. Essa fé o levou a se unir à humilde, pobre e desprezada nação que preferiu obedecer a Deus em vez de servir ao pecado. Moisés permaneceu na corte do palácio até os 40 anos. Visitava seus irmãos no cativeiro e os animava com a certeza de que Deus iria agir em favor de seu livramento. Certo dia, ao ver um egípcio ferir um israelita, Moisés lutou contra ele e o matou. A não ser o israelita, ninguém mais testemunhou esse ato, e Moisés imediatamente enterrou o corpo na areia. Ele mostrou que estava pronto para assumir a causa de seu povo e esperava vê-los se erguerem para recuperar sua liberdade. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Ainda não estavam preparados para a liberdade. No dia seguinte, Moisés viu 2 hebreus brigando um com o outro.
Um deles, naturalmente, estava errado. Moisés chamou a atenção do ofensor, que no mesmo instante revidou, dizendo que ele não tinha direito algum de intervir, e rudemente o acusou pelo crime. Quem o nomeou juiz e líder sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? O caso logo chegou aos ouvidos do faraó. Disseram ao rei que esse ato significava muito mais, que Moisés planejava liderar seu povo contra os egípcios, derrubar o governo e assentar-se no trono. O rei determinou que ele deveria morrer imediatamente. Mas Moisés, percebendo o perigo que corria, fugiu para a Arábia. O Senhor o dirigiu nessa caminhada e ele encontrou um lar na casa de Jetro, o sacerdote e príncipe de Midian, que também era um adorador de Deus. Passado algum tempo, Moisés se casou com uma das filhas de Jetro, e ali, como guardador de seus rebanhos, ele permaneceu 40 anos. Não era a vontade de Deus libertar seu povo por meio da guerra, como Moisés pensava, mas por seu grande poder, para que a glória fosse dada a ele somente. Moisés não estava preparado para a sua grande obra. Ele ainda tinha que aprender a mesma lição de fé que havia sido ensinada a Abraão e a Jacó, que é não confiar na força nem na sabedoria humana, mas apenas no poder de Deus para cumprir suas promessas. Na escola da abnegação e das dificuldades, ele deveria aprender a exercer a paciência e a controlar os seus instintos. Seu coração deveria estar completamente em harmonia com Deus. Antes de ensinar o conhecimento da sua vontade a Israel e demonstrar um cuidado paternal sobre todos aqueles que necessitassem de seu auxílio. Às vezes, é preciso desaprender. No Egito, Moisés aprendeu muitas coisas que precisava desaprender. As influências do ambiente em que havia crescido tinham deixado profundas impressões em sua mente em desenvolvimento e, até certo ponto, haviam moldado seus hábitos e o seu caráter. O tempo poderia remover essas impressões, renunciar ao erro e aceitar a verdade exigiria uma tremenda luta por parte de Moisés. Deus seria o seu ajudador quando o conflito se tornasse severo demais para a força humana suportar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Entretanto, Deus não comunicará a luz divina aos homens enquanto estiverem satisfeitos em permanecer nas trevas. Para receber o auxílio divino, eles devem reconhecer sua fraqueza e deficiências, devem concentrar seus pensamentos na grande mudança que Deus deseja realizar neles. Devem despertar e se esforçar para manter uma vida de oração sincera e perseverante. Cercado pelas encostas das altas montanhas, Moisés estava com Deus. Naquele cenário solene, ele via a majestade do Deus Altíssimo e, em contraste, conseguia compreender quão impotentes eram os deuses do Egito. Ali, seu orgulho e presunção foram esmagados. Os efeitos causados pelo luxo do Egito desapareceram. Moisés se tornou humilde, reverente e muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, e também forte na fé. Enquanto os anos se passaram, suas orações por Israel eram elevadas dia e noite. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Os longos anos passados na solidão do deserto abençoaram ricamente o mundo em todas as épocas. O tempo da libertação se aproxima. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito.
Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até a Deus. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O tempo para a libertação tinha chegado. Os propósitos de Deus se cumpririam de tal forma que acabariam com o orgulho humano. O libertador se apresentaria como um humilde pastor, levando somente uma vara na sua mão. Mas Deus tornaria aquela vara o símbolo do seu poder. Enquanto pastoreava seus rebanhos, certo dia, perto de Horebe, o monte de Deus, Moisés viu um arbusto em chamas. Queimava, mas não se consumia. Quando se aproximou, uma voz que vinha do fogo o chamou pelo nome. Com os lábios trêmulos, ele respondeu: "Eis-me aqui." Foi avisado para não se aproximar de maneira irreverente. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Com muita reverência por estar diante de Deus, ele continuou ouvindo. "De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Admirado e aterrorizado, Moisés não quis ir e disse: "Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" Moisés pensou na cegueira, na ignorância, na incredulidade de seu povo. Muitos não conheciam quase nada a respeito de Deus. "Quando eu lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direi?" Disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês." Deus ordenou a Moisés que reunisse primeiramente os anciãos de Israel, que sofriam havia muito tempo por causa da escravidão, e transmitisse a eles sua mensagem. Então, ele deveria ir perante o rei e dizer: "O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus." Moisés foi avisado antecipadamente de que o faraó iria resistir ao apelo. A coragem do servo de Deus não deveria falhar. O Senhor manifestaria seu poder. "Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará ir." O Senhor declarou: "Quando vocês saírem, vocês não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas." Os egípcios tinham enriquecido pelo trabalho injustamente exigido dos israelitas, e era justo que recebessem a recompensa pelos anos de trabalho que prestaram. Deus os ajudaria para que os egípcios fossem generosos para com eles. Os pedidos dos escravos seriam atendidos. Que prova Moisés poderia dar ao seu povo de que tinham sido verdadeiramente enviados por Deus? "E se eles não acreditarem em mim?" disse ele. "E se não quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu?" A voz lhe disse que jogasse sua vara no chão. Assim que a jogou, ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. A voz lhe ordenou que a pegasse, e ela se transformou em vara na sua mão. Então a voz lhe disse para colocar a mão no peito, debaixo da roupa. Ele obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve.
Depois lhe disse que colocasse novamente a mão no peito, e quando atirou, ele viu que estava como a outra. Por meio desses sinais, seu povo e também o faraó ficarão convencidos de que um ser mais poderoso do que o rei do Egito certamente estava com eles. Moisés fica relutante. Cheio de angústia e medo, o servo de Deus alegou que não se expressava bem. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, não consigo falar bem. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés pediu que fosse escolhida outra pessoa. Depois que o Senhor prometeu remover todas as dificuldades e que seria bem-sucedido, qualquer outra queixa sobre sua incapacidade revelaria falta de confiança em Deus. Envolvia um receio de que Deus talvez não pudesse capacitá-lo ou de que teria cometido um erro na escolha da pessoa. Arão, seu irmão mais velho, que tinha usado diariamente a língua dos egípcios, era capaz de se expressar por meio dela perfeitamente. Deus disse a Moisés que Arão viria para se encontrar com ele. As palavras a seguir, ditas pelo Senhor, foram uma ordem incondicional. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão essa vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Moisés não pôde mais resistir, porque não tinha mais desculpas. Depois que aceitou a tarefa, Moisés se dedicou a ela de todo o coração, depositando total confiança no Senhor. Deus abençoou sua obediência imediata e ele se tornou eloquente, cheio de esperança, autoconfiante e devidamente preparado para a maior obra já confiada a um ser humano. A pessoa adquirirá força e eficiência para aceitar as responsabilidades que Deus colocar sobre ela. Por mais humilde que seja sua posição ou limitações que possua, aquela que depositar sua confiança na força divina e realizar seu trabalho com fidelidade alcançará a verdadeira grandeza. Sentir as próprias fraquezas já é um indício de reconhecimento da importância na obra a ela designada. Tal pessoa terá em Deus seu conselho e sua força. Lá no fundo, Moisés temia tanto o faraó quanto os egípcios que haviam projetado sua ira contra ele 40 anos antes. Isso fez com que ele ficasse com receio de voltar ao Egito. Depois que se dispôs a obedecer à ordem divina, o Senhor lhe revelou que seus inimigos já estavam mortos. No caminho, quando vinha de Midian, um anjo apareceu a Moisés de maneira assustadora, como se quisesse destruí-lo. Nenhuma explicação foi dada, mas Moisés se lembrou de que não tinha dado a devida importância a uma das ordens divinas. Tinha negligenciado o rito da circuncisão de seu filho mais novo. Essa negligência da parte do líder escolhido de Israel diminuiria a importância das leis e conselhos de Deus diante do povo. Zípora, temendo que o marido fosse morto, realizou ela mesma esse ritual, e o anjo permitiu que Moisés continuasse sua viagem. Sua vida poderia ser preservada unicamente por meio da proteção dos santos anjos. Enquanto ele vivesse na negligência de um dever conhecido, não estaria seguro, pois poderia não ser protegido pelos anjos de Deus. No tempo de angústia, justamente antes da volta de Cristo, os fiéis serão mantidos e protegidos pela intervenção dos anjos, mas não haverá segurança para a pessoa que transgredir a lei de Deus. Os anjos não podem proteger aqueles que estão desrespeitando qualquer um dos mandamentos divinos.